que é mais jogador que o Arthur. A não ser que o Arthur suba de patamar, é um jogador que você confia mais, Luiz Henrique, nos grandes momentos, nos momentos decisivos. É um jogador com características até um pouco parecidas, joga pela direita, costuma puxar para dentro, mas é um jogador mais difícil de ser marcado, né? Então, acho que vai fazer mais sucesso na carreira na Europa do que fez o Arthur. Então, ali o Botafogo tem um bom jogador, continua tendo um time competitivo, que permite ao torcedor sonhar pelos títulos, porém, até o momento, a gente não sabe quem vai ser o técnico, claro. A gente não sabe quem mais vem, a gente não sabe se alguém mais vai embora, né? Eu acho que a dupla de volantes ali sustenta bem a equipe, eu acho que tem uma zaga boa, tem boas opções de laterais, que é uma coisa que o futebol brasileiro carece. Continua tendo o Savarino, que joga demais, e então você tem... hoje deu um... Mais uma vez, né? Desde o Atlético Mineiro, não é nenhuma novidade, né? Que aqui é um pouco subestimado. Tem ele ali, né? Vitor, eu tenho que ser ele justo, antes de ser modinha, valorizou muito o Savarino. Isso, verdade. Eu gosto muito do futebol dele, desde o Atlético. Né? Então, assim, o Botafogo mantém uma estrutura que pode tornar o time forte defensivamente, que tem a transição de velocidade. Quando se fala da capacidade de articulação, e eu não estou falando desse jogo, o Botafogo foi melhor que o Fluminense, criou mais que o Fluminense, teve a transição rápida, mas quando se fala da capacidade de articulação, ainda não tem jogador para fazer o que o Almada conseguia fazer. Aí se junta o Almada e junta o Luiz Henrique, quando o time estiver mais bem entrosado, primeiro que você perde um pouco o cara de construção por dentro. E segundo, eu acho que isso pesa muito, quando você tem 3 caras do nível desses que o Botafogo tinha... Primeiro, se um dia alguém está mal, o outro resolve, né? Todas nas conexões com o Igor Jesus. E ainda o Júnior Santos, depois de voltar inteiro. Foi uma temporada sensacional. Se não tivesse se machucado, talvez fosse um dos melhores jogadores da equipe. E a segunda questão, quando você não tem mais esses 3 jogadores, principalmente o jogador por dentro, na hora que os adversários entenderem como marcar o Botafogo, e aí vai depender um pouco de como o Botafogo vai jogar, de como vai chegar o técnico, fica um pouco mais fácil, ou um pouco menos difícil marcar o Botafogo. Então, sim, o Botafogo, nesse momento, tem um elenco que permite ao torcedor sonhar, competitivo, mas ele é inferior ao que terminou a temporada. Prof citou, esse prof aqui, citou o Igor Jesus. Isso mesmo, assim, sempre ponderar, começo de temporada, a gente já sabe isso, né? Poucos jogos e alguns pouco relevantes. Mas o Igor Jesus é esse jogador que o Dorival foi ver e que pode ser esse cara na seleção, que já foi testado, inclusive, até foi bem? Eu vejo que tem jogadores que assumem um espaço e vão muito bem, e agarram. Assim, a oportunidade de futebol nesse momento, no futebol brasileiro, é dele. Assim, e é uma posição com uma função que a gente não tem um Ronaldo, a gente não tem um Romário, caras que não tem uma unanimidade, né? Careca, né? Que você falava, bom, tudo bem, tá tudo certo, é esse aqui. Né? Mesmo se não tivesse uma boa fase, é esse cara. É uma vaga inteira. Posso ser um pouco mais longe, professor? Não tem um Luiz Fabiano e um Fred. Sequer um Luiz Fabiano e um Fred. Estou falando dos craques. Que se a gente quiser voltar lá atrás ainda, em 82 tinha o Serginho, que também diferente daquele time do Tele. Mas a gente sempre teve, né? E não tem nesse momento. Então, também é preciso notar isso, que a disputa e a capacidade técnica do futebol brasileiro de gerar um craque, aí eu estou falando um craque. Um craque daqueles que vão competir por melhor jogador do mundo. Nessa posição nós não temos há um bom tempo. Então o Igor, assim, que ele não é um fenômeno, mas ele é um bom jogador, que se tornou ainda melhor dentro daquilo que o Botafogo estava buscando, de um sistema e que funcionava muito bem. Poxa, ele tem, jogando com ele, tinha, né? Tem ainda o Savarino, mas tinha Luiz Henrique e Almada. Poxa, é espetacular ser abastecido por esses jogadores. Se você tiver alguma condição, você vai brilhar. E ele brilhou. Então é muito importante. E a presença do treinador da seleção sempre motiva ele não precisa de motivação, tá? Mas você sabe que você já faz parte, já botou a camisa do grupo, já está no treino e tal, e pode continuar dentro da seleção. O Pedro ainda vai ter que voltar, jogar bem, para ser chamado, vai demorar um tempinho. E tem convocação de seleção brasileira aí. Início de março. Logo está aí. Eu não vejo outro nome. O Pedro é um jogador até para segundo semestre de seleção, porque o Pedro
A gente ainda não tem a garantia se o Pedro participa do Mundial de Clubes pelo Flamengo. Sim. Ele tenta acelerar para participar. Então, para a realidade de seleção, é segundo. E ainda até um pouco de sensação com informação, William. Não necessariamente esse tal camisa 9 que carece, tem poucas opções, ele vai ser uma prioridade do Dorival, talvez, para essa janela de março. Mas não tem outro nome, além do Igor Jesus. Não caindo muito de rendimento, que não me parece o caso, não se lesionando. Ele vai estar na lista. Daqui o Dorival talvez pense muito no Neymar com o Rodrigo, Vini, Rafinha, e depois pensar em outra coisa. Você olha lá para fora, quem é que está bem lá fora? Você pode falar do João Pedro, não é um 9. Você pode falar do Cunha, não é um 9, Matheus Cunha. O Gabriel, que vinha bem até se machucar o Jesus, não é um 9. Então, é o Pedro, quando o Pedro se machuca, fica naquela coisa. O Pedro se machuca no treino da seleção, o Dorival querendo montar a seleção para ter um 9. Perde a opção, entra o Igor Jesus, muita gente, mas, 3 meses bem no Brasil para já convocar. Responde, isso tem um peso muito grande. O cara vestir a camisa, não sentir, responder, ganha confiança. E acho que mais que o Dorival estar lá para assistir o Igor, o Dorival não precisa estar em loco para saber o que ele acha do Igor. Mas tem também uma coisa de... O cara tá ali me olhando, tem um respeito diferente. Eu não estou esquecido para ele. Não é porque passou, virou o ano. Isso é interessante. É um cara que deve figurar nessas próximas. Já que a gente falou de seleção, só um parênteses. Vendo o Rodrigo jogar hoje pelo Real Madrid, do jeito que ele vem jogando e se apresentou hoje, o que ele faz e o que ele fez quando ele joga na posição do Vinícius, né? É um absurdo. Ele pelo lado esquerdo mas ele rende muito mais no Real Madrid. E o Dorival, um problema ali no centro do ataque. Eu vi o jogo do Madrid, olhar e falar, puxa, o Dorival podia... Vinícius, vem cá, vamos fazer um papel diferente aqui, que você já joga no 4-4-2 ali no Real Madrid, você, às vezes, com o Mbappé e tal. Rodrigo, o Ancelotti faz isso. Rodrigo faz. Rodrigo, eu vou te deixar aqui onde você joga tão confortável. Rafinha, lá direito, jogou com o Bielsa lá no Leeds, lá direito, com o Vinícius. Olha, não funcionou, faltou encaixe, mas em alguns momentos o Rodrigo abria pela esquerda, o Vinícius por dentro na seleção, até para a questão da hora de baixar, que o Vinícius não baixava como o Rodrigo. Que falta encaixe, mas... Agora, sobre o Igor... absolutamente perfeito, mas vamos aí dançaria Igor Jesus. Então, eu acho que, assim, sobre a perspectiva botafoguense, que o Botafoguense está muito mais interessado no time dele do que na seleção brasileira, você olha as possibilidades de jogadores no mercado, por exemplo, das equipes que vão ao Mundial. O Palmeiras, com um superávit enorme, não tem o centroavante. Essa dificuldade é enorme. O Flamengo que tá com dinheiro e não acha. Não acha. É uma coisa meio assim. O Flamengo que é lotado de atacantes de alto nível. Lotados, por dentro, pelos lados. E tem o centroavante, Tem um centroavante machucado e foi buscar uma alternativa de um centroavante com outra característica, até para jogar no futuro com o Pedro, né? Mas assim, que não é um jogador que você fala, olha, chegou o cara. Sim, não. Pode até chegar. Não é a contratação do aeroporto. Pode ter contratado, mas ele vai ter que mostrar isso dentro de campo. O Fluminense tem um estrangeiro. Tem o Cano. Veterano. E vamos ver o que vai acontecer esse ano com o Cano. Tá difícil achar um jogador para essa posição. Então, quando você olha das perspectivas do que é possível, do que é viável, eu acho que o Botafogo tem um baita jogador ali. Poxa, tem um diferencial que os outros não têm. Um cara que ganha jogos. Alguns jogos, os ricos têm dinheiro e não acham esse cara. Os que acharam esse cara foram buscar veteranos na Argentina. É o Verratti, é o Cano. Então, você tem o Igor, ninguém está dizendo que ele é um gênio do futebol, da história do futebol, mas ele é um cara que cumpre muito bem uma função e quando a gente fala desse vácuo, pode dar a impressão que é por exclusão, né? O cara está lá porque não tem outro, mas isso também é mérito. Às vezes tem o vácuo e o cara corre e chega em segundo. Sim. Por que os outros também não estão concorrendo? Porque nessa função, isso aí é ouro. O que o Botafogo tem hoje foi um achado. O Botafogo que já vinha também de um bom achado. O Tiquinho também foi muito útil no primeiro momento. Sim. Né? Então, todos os grandes clubes brasileiros passam por esse problema do 9. Eu nem peço o 9 craque, o 9 gênio. Né? O Romário não era 9, mas era um 11 que fazia essa função. O Ronaldo Fenômeno. Não é nem disso que a gente está falando. Onde tem o 9 gênio? Não tem, no mundo. Não tem. Olha, o Pedro Ivo acabou de lembrar, quem está bem não é 9. A Argentina quem é 9 não está bem. Vai fazer. O Julián Álvares está numa fase que nós não temos alguém jogando uma perna que ele joga. Não temos. No Atlético de Madrid. Não temos. Assim, a Argentina, a gente pode discutir o tamanho desses 9, mas não parou de fazer. A gente começou a mandar todo mundo jogar nas beiradas e o 9 desapareceu.
Assim, ele falou, Verratti, tá jogando aqui. É jogador de seleção? Não. Mas é um 9. Sim. E é importante. Joga no São Paulo. Caleri. Herman Cano, campeão da Libertadores no Fluminense. Estou falando de argentinos que talvez o futebol argentino, por favor, pode procurar sua vida aí. Mas nós temos essa dificuldade. Né? Quais são os 9 jogadores assim do futebol brasileiro que estão lá fora? Vocês vê o Richarlison, que joga do lado, no Tottenham por dentro, tal, também tem dificuldade. Já foi esse cara na seleção, hoje ele está fora, por enquanto. Ele precisa voltar a jogar bem no Tottenham, e a fase do Tottenham não leva ninguém para a seleção. Mas eu digo, nós não temos um problema aí, discutir aqui. Que 9 merece ir? Nosso papo é que 9 temos para levar. Pois é, e aí aparece um Igor Jesus. E aí também as coisas não são excludentes. Eu gosto da ideia do Vinícius fazendo essa função, mas ainda assim, num elenco como você levou, por exemplo, para a Copa América, você tem que ter essa opção. Você tem que ter o cara para referência. Nem que você não gosta de jogar com referência, mas uma opção. De repente, num jogo mais difícil, numa competição, numa lista de 23, não é possível que você não tenha um cara como o Igor Jesus. Eu estou mais na linha do Birner, assim. Nós não temos sequer jogadores que foram muito bons 9s em outras Copas. Copa do Mundo mesmo. Sim. Luiz Fabiano, Fred jogou 2 Copas do Mundo separadas. O ciclo do Fabiano para a Copa de 2010 é um negócio sério, assim, muito bom. Sim. Fiável. Eu acho que vai bem na Copa. A questão do Botafogo não é nem essa. A questão do Botafogo é se pretende ter uma equipe com mais chances ainda, porque tem chances de brigar pelos títulos, ele precisa contratar um jogador, um meia que atue por dentro, que consiga fazer bastante troca de posição nessa linha de 3. Sabe uma dúvida que eu tenho, Birne? Você falou isso da contratação pro título. Porque o Botafogo é inevitável. A gente vai chegar aqui em novembro, dezembro e falar, é comparação do Botafogo, 25, 24. Como a gente já fez no meio do ano passado, que a gente lembrou o Birne, que em 24 a gente já comparava que estava melhor que 23 futebol. E agora ferrou, porque você vai comparar com tudo que vier é igual ou menos, porque ganhar 3 títulos, acho que hoje em dia o futebol brasileiro é pouco provável, não por qualidade, né? Porque o futebol brasileiro não privilegia quem joga bem ou quem trabalha bem, vai te sabotando. Então, eu acho que essa discussão interna deles lá, nossa, da contratação, esse time ele vai bem até maio? Vai, porque o Botafogo precisa até maio. Pô, eu acho a coisa mais óbvia do mundo nesse momento. Entendeu onde eu quero chegar? Não, assim, eu acho, primeiro... O tempo para você não errar? O Botafogo não tem um treinador. O tempo para você conseguir buscar? Exato. Segundo que a gente tem lido, a gente fala muito sobre Rafa Benítez, né? Mas parece que hoje... Mas já foi descartado. Rafa Benítez já falou que não quer vir. Acho bom pro Botafogo que não quis. Também Eu falei isso de manhã. Eu também? Então são 3. Porque vem com uma expectativa muito grande de um treinador que está um pouquinho... Ele é um bom técnico, mas ele está um pouquinho atrás do tempo. Galera, vamos falar um pouco aí dessa contratação do Botafogo, né? Eles ofereceram 2,5 milhões por mês para assumir o Botafogo. E o John Textor, ele segue buscando uma substituição, né? Para ir para o Arthur Jorge, depois que ele foi embora aí do Botafogo. O Botafogo atravessa uma fase conturbada após viver o melhor ano de sua história, em 2024. A equipe carioca perdeu o Arthur Jorge, né, o antigo técnico, e vê alguns dos seus principais nomes serem negociados. Jogadores como Luiz Henrique, Thiago Almada e Júnior Santos já deixaram um glorioso que vem investindo no mercado em busca de reposição. Já no caso da chegada de um novo treinador, a situação segue indefinida. Entretanto, agora o Fogão parece ter ao menos uma prioridade. O nome de Rafael Benítez, conhecido por suas passagens por Real Madrid e Liverpool, o espanhol estaria próximo de assumir o carioca, né? Contudo, segundo a apuração do portal, ter o renomado treinador não deve sair barato. Isso porque Benítez possui um alto salário, que somado ao de sua comissão, quase supera as cifras que eram pagas a Luiz Castro e Arthur Jorge juntos. O portal destaca que Rafael Benítez tem um custo de 1,5 milhões por mês e o valor é quase o mesmo que o Fogão pagava, né, ao Luiz Castro e toda a sua comissão, que é 1,7 milhões por mês.
A fonte ainda destaca que, somado ao de sua comissão, o valor pago a Benítez seria próximo de 2,5 milhões por mês. Existe a possibilidade de o espanhol acertar uma redução em seus vencimentos. Então tá aí, né? Rafael Benítez, o Botafogo e o Testor, né? Está mirando nele. Esperamos logo aí que o Testor faça uma boa proposta, né? Que ele contrate um bom treinador, pra gente não ficar desfalcado, né? O resto dos campeonatos.